Oi, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de revisão, mais uma aula de geografia. Nós já estamos nessa última semana e vamos rever alguns conteúdos no nosso módulo 3 e no nosso módulo 4. Lembrando que é muito importante que vocês assistam essas aulas, porque vai auxiliar vocês a responderem as provas, ok? Antes de iniciar lá nos nossos livros, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, que é assim, a oração do estudante. E nós estamos finalizando praticamente esse ano letivo de 2020, então assim, nós temos que cada dia mais agradecer muito por esse ano, por estarmos conseguindo passar todas as dificuldades, vencer, que nós passamos momentos muito difíceis. Então, essa oração diz assim: Senhor Jesus, e eu gostaria de convidar você também para repetir, porque essa oração é para vocês, oração do estudante. Senhor Jesus, obrigada pela saúde e pela sede do saber. Permita-me o acesso ao conhecimento, que os mais experientes me guiem e que os conhecedores do saber me agraciem, me ajudem e que a assimilação, que a aprendizagem seja total. Que o conhecimento me permita crescer e crescer cada vez mais. Que me guiem para o caminho da bondade. Que assim eu esteja livre da maldade, de todas as maldades. Que o aprender seja permanente. Que tudo aprendido seja redistribuído. Que os resultados se multipliquem. Que os meus objetivos sejam alcançados. Abençoa meus colegas, abençoa minha família e obrigada pelos meus professores. Obrigada, Senhor. Amém. Então nós precisamos agradecer, né, vocês por todo o conhecimento adquirido, conquistado ao longo desse ano. Sei que vocês poderiam pensar assim, eu poderia ter aprendido mais, mas nós aprendemos o que é mais importante, que foi valorizar a vida, valorizar a família, valorizar o outro e nos valorizar cada vez mais, ok? A nossa fé, ela foi fortalecida, então, embora ainda tenha ficado alguns conteúdos, isso nós vamos recuperar nos próximos anos, ao longo do tempo, e o conhecimento de vocês vai sim se consolidando a cada dia mais, ok? Como nós estamos antecedendo a semana de avaliações, estamos com essas atividades de revisão, eu gostaria que você pegasse aí o seu módulo 3, o seu módulozinho 3, esse aqui, ó, e nós vamos lá na disciplina de geografia. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos rever algumas aulas, alguns conteúdos, e aqueles que forem tendo atividades, nós vamos colocando nos grupos a atividade para que vocês façam de acordo com cada uma das disciplinas. Por exemplo, geografia, aí vocês irão receber lá no grupo a folhinha e você vai fazer onde? No seu caderno. Não será muitas questões, mas serão algumas questões que também estarão ajudando a vocês com as provas, tá? Nós nós vimos nesse módulo de geografia, no módulo 3, esse conteúdo, eu e os lugares, isso mesmo, eu e os lugares. Vamos acompanhar. Como nós estamos revendo, então a gente vai rever novamente. Tia, é muito cansativo ficar vendo a mesma coisa, mas é importante, porque são conteúdos que vão te ajudar na realização das provas.
Por quê? Alguém pode me dar a resposta, mas não é interessante. O interessante é quando você pegar a sua avaliação, você lê, você conseguir. Eu lembro, foi aula tal, eu aprendi, é assim. Não, a gente não assistir a aula e no dia da prova ficar perguntando às pessoas as respostas. Não é interessante. O interessante é a gente aprender, porque se aprender nós não vamos ter dificuldades, não vamos precisar estar pedindo a ninguém, tá certo? Então, eu e os lugares. Cada lugar é de um jeito. Alguns têm muitas árvores e outros lavouras. Outros têm várias casas e prédios. Os elementos que existem nos lugares os tornam diferentes uns dos outros. Você já observou os elementos em que existem nos lugares em que você frequenta no seu dia a dia? Por exemplo, cada lugar ele tem de um jeito, ele é de um jeito. Por exemplo, a nossa casa, a nossa moradia é igual a das outras pessoas? Não, cada uma é de um jeito. Tem os elementos que vai diferenciando uma casa da outra, tem o jeito, a moradia, ela é muito do morador, da nossa identidade, o nosso gosto, nós vamos colocar ali, arrumar do jeito que nós achamos melhor. Então são as nossas preferências que vão ser colocadas ali dentro da nossa casa. E esses elementos, eles vão diferenciando a nossa decoração da nossa casa. Então, desse mesmo jeito acontece com os lugares, com os elementos. Cada lugar tem aqueles elementos que vai diferenciá-lo um do outro. Por exemplo, um lugar onde tenha neve, muito frio. Qual é a característica, qual é o elemento que eu vou saber que lá naquele lugar ele é um local onde tem neve? Quando chegar lá no local que tem muito frio, as pessoas estão vestidas com roupas apropriadas. Então, assim, a neve já vai diferenciar esse local de qual local, por exemplo? De uma praia. Qual é o elemento muito característico de uma praia? A areia. Na praia tem muita areia. Então, isso são os elementos que vão diferenciando um lugar do outro. Por exemplo, nós moramos... Qual é o nome dessa cidade aqui, da nossa escola, onde tem a nossa escola? Se chama Cascavel. Aqui no centro de Cascavel, aqui onde tem muito comércio, você costuma ver algum local com lavoura que tem a plantação aqui no centro? Porque eu acredito que todos vocês conhecem o centro da nossa cidade. Não. Qual é o local que tem esse elemento, as plantações, muito característico? É lá na zona rural, onde naqueles lugares que ficam mais distante da cidade, do centro da cidade. Ou seja, esses são os elementos que vai diferenciando um lugar do outro. Por exemplo, nós aprendemos que os lugares, cada um desses lugares ele tem uma finalidade. Nós vamos à praia para fazer o quê? Nós vamos ao cinema para fazer o quê? Aí você vai observando, além dos elementos que tem cada um desses lugares, eles também têm finalidades diferentes. Aí aqui nessa imagem, o que é que nós estamos vendo? Aqui é possível ver o quê? Uma praia. Como é que nós sabemos que é uma praia? Olha, observando, nós já estamos vendo ao fundo da imagem o mar, bastante areia, o tipo de roupa que as pessoas se vestem para ir à praia. Então, todos esses elementos, eles já são característicos da praia. Lugares diferentes. Os lugares apresentados a seguir são diferentes uns dos outros por causa dos elementos que existem neles. Vamos observar alguns. Por exemplo, aqui nós temos a praia, o supermercado, o clube e o parque. Aqui em Cascavel, nós não temos muito a questão dos parques, esses parques aquáticos, né? Mas eu sei que vocês conhecem esses parques aquáticos. Então, o clube e também o parque, né? Qual é o parque que a gente tem mais aqui?
O local vai ser o local mais do lazer de vocês. As praças, os parquinhos que tem nas praças, né? Então são as características. E o que é que eu faço no supermercado? Eu vou ao supermercado fazer o quê? Eu vou ao supermercado fazer compras. Eu vou ao parque fazer o quê? Vocês crianças vão fazer o que no parque? No clube, onde tem esses clubes aquáticos, o que é que você vai fazer? Então você observa que cada um desses lugares, eles têm o quê? Finalidades. Qual é o lugar que você costuma mais ir durante o seu dia? Qual é algum desses aqui? É a escola? É ao supermercado? Qual o seu lugar que você mais tem ido esses dias? Então vamos aqui, aí nós passamos os lugares e os elementos, que é a questão, os lugares apresentam os elementos que os caracterizam. Aqui nós temos uma biblioteca e aqui nós temos um parque. E nós observamos a biblioteca, quais são os elementos que nós encontramos lá? Muitos livros. E nesse tipo de parque, muitas árvores, locais adequados para caminhar. Então aí nós já vamos observando os lugares onde você vive. No lugar onde você vive, o lugar onde eu moro tem ruas largas com muitas árvores. Na rua do meu prédio tem uma padaria, uma praça e uma escola. Gosto muito de viver aqui. Por exemplo, no lugar onde você mora, a sua casa, onde é a sua casa, você observe aí ao redor da sua casa. Esse local, ele é um local onde tem mais paisagem feitas pelo homem, que são prédios, casas, ou ele tem mais paisagens naturais. Aí você vai observar. E cada uma dessas suas observações, você vai vendo os elementos. Você vai vendo, esse elemento foi feito por quem? Pelo homem? Esse elemento ele vem de onde? Da natureza? Tudo isso você vai observar. Aí aqui nós temos árvores, prédio, casa, plantações, a praia, criação de animais, ponte, rio, placas e faixa de segurança. Então esses são alguns dos lugares, né, onde costumam ter, tanto nas cidades. Quais são os elementos que nós encontramos nas cidades? Nós encontramos muitos rios dentro das cidades, plantações, as praias, e aí? Aí a criação de animais, você vai observar os elementos e você vai, lá na sua prova vai ter algumas questões falando sobre esse assunto. Aí aqui na página 218, nós estudamos sobre crianças de diferentes lugares. O que nós aprendemos? Aprendemos que cada um dos lugares ele tem a sua cultura, tem um jeito diferente. Muitas vezes a forma como eles comemoram o aniversário não é igual ao nosso. A forma como eles se preparam para um dia de festa é diferente do nosso. Aí lá no Japão, como é que as pessoas costumam comer lá? Eles usam o quê? Eles usam aquele parzinho de palitos para pegar o macarrão, para comer sushi. Então isso faz parte da cultura lá do Japão. E como é que acontece na China, ou na Índia, quando as meninas é dia de festa, o que é que elas fazem? Elas costumam se arrumar, enfeitar o corpo, pintar as unhas. Então, toda criança gosta de brincar e de se divertir. E isso acontece no mundo todo. No entanto, alguns hábitos e costumes variam de acordo com a cultura do lugar onde as crianças vivem. Observe abaixo alguns hábitos de crianças que vivem em diferentes partes do mundo e seguem o costume de seu povo. Aí aqui nós temos, na Índia, em ocasiões festivas, as meninas pintam as unhas e as mãos de rena, uma tinta natural. Então, e aqui no Japão, durante as refeições, os japoneses utilizam palitinhos. O modo de como as crianças se vestem, ou se alimentam, ou também a maneira como brincam, mostram um pouco da cultura do lugar onde elas vivem. É preciso respeitar e valorizar
a cultura e o costume de cada uma dessas pessoas. Nós observando, o que é que nós podemos ver aqui? Nós estamos aprendendo, tanto lá no nosso livro de filosofia, na nossa disciplina de filosofia, de ensino religioso, e aqui na nossa disciplina de geografia, que precisa existir, acima de tudo, o respeito à cultura de cada uma dessas pessoas. De repente, a cultura do meu colega é diferente da minha. Ele tem o hábito de comer determinado tipo de comida que para mim não é legal. Mas eu vou sair rindo do meu colega, criticando o meu colega? Não, eu preciso fazer o quê? Respeitar. O respeito, ele é fundamental no nosso meio, para nossas vivências. Quem quer viver em paz tem que aprender o quê? A respeitar. Respeitar a religião, a cultura, o jeito, as escolhas. Eu não posso decidir o que que a tia Damares, por exemplo. Eu posso decidir como é que a tia Damares vai viver? Não, quem que vai decidir é ela. Ela pode decidir como eu vou viver? Não, quem decide sou eu. Isso vai depender de quê? Das minhas crenças, da minha cultura, daquilo que eu acredito, e isso não vai me impedir de ser amiga da tia Damares, não. Isso serve para quê? Para que juntas nós venhamos ter ainda mais conhecimento. Como? Eu aprendo com a cultura da tia Damares e ela vai aprender com a minha cultura, com aquilo que eu escolhi, tá certo? Então nós também aprendemos que em diferentes lugares do mundo existem diferentes culturas, diferentes tipos de escolhas diferentes da nossa, ok? Por exemplo, vamos aqui na página, continuando na página 221, que nós observamos o que faltava em cada uma das paisagens, e aqui nós finalizamos, não foi? Passamos para o módulo 4. Vamos lá no nosso módulo 4. No nosso módulo 4, lá na página 214, iniciamos aqui os lugares e o tempo. Nós aprendemos o quê? Que com o passar do tempo, os lugares eles vão mudando. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, essa imagem A mostra, ó, desde que nasceu você já mudou muito, não é mesmo? Você já reparou que muitas coisas ao seu redor também mudaram? Aí aqui nós temos, ó, essa fotografia, ó, a fotografia A retrata parte do município do Rio de Janeiro em 1888, essa imagem aqui. E essa aqui retrata o mesmo lugar, né? Só que em 2016. E aqui nós podemos observar quantas mudanças ocorreram. E não é diferente aqui na nossa cidade. Muitos lugares passaram por mudanças ao longo do tempo. Por exemplo, a nossa escola. Vocês estudaram lá em História, em Artes, né? Um pouco da história da nossa escola. Quem já está conosco há mais tempo já conhece bastante a história da nossa escola. É uma escola que é bastante tradicional no nosso município. Qual é o nome do nosso município? E aí? O nome, onde fica a nossa escola? O Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Ele fica situado na cidade de Cascavel, no estado do Ceará. Pronto. A nossa escola, se você depois olhar na internet ou pesquisas, você vai ver quantas mudanças ocorreram. Lá na fachada mudou muita coisa. Tá a cor, muitas vezes a estrutura mesmo física, a questão do layout, das salas de aula. Então, assim, esse é um lugar que já passou por muitas mudanças. Nossa escola tem mais de 80 anos,
Nossa escola já tem bastante tempo, né? Tem mais de 80 anos que ela foi fundada, que ela foi inaugurada. Então, ao longo desses anos, muitas mudanças ocorreram. E não só na nossa escola, como na rua onde fica a nossa escola. Então, como aqui, nessas ruas do Rio de Janeiro, a gente pode observar que aqui, em 1888, não tinha muitas casas. Mas olhem aqui, em 2016, quantas mudanças, muitos prédios, muitos barcos. Então, tudo isso faz parte do conteúdo, os lugares e o tempo. E aqui nós aprendemos, ó, os lugares são transformados. Os lugares são transformados tanto pela ação da natureza, quanto pela ação das pessoas, ou seja, dos seres humanos. A ação das águas, da chuva, dos mares e dos rios, a força dos ventos e o calor do sol são alguns exemplos de como a natureza pode transformar os lugares. Por exemplo, aqui na nossa região, nosso estado do Ceará é uma região muito quente. O nosso estado, ele faz parte do bioma, né? A Caatinga é um bioma assim que muito calor, tem a questão da seca. E se você observar nesse período de julho até dezembro, é um período muito seco. E você observa a vegetação, as plantas, às vezes você vai para algum lugar que é um pouco mais na zona rural, aí a gente vai observando que a paisagem, que as plantas elas vão ficando sequinhas, elas vão perdendo o verde, a cor. Então, pela ação de quem? Do sol, desse calor do sol. Só que aí quando vem o período das chuvas, do inverno, aí fica tudo verdinho novamente. Então são as ações da natureza, são transformadas pela ação da natureza quando ocorrem essas situações. E tem aqueles lugares que são transformados pela ação de quem? Do homem, como às vezes uma área ela é desmatada para a construção de praças, de hospitais, para colocar semáforos. Essas transformações, quando elas são assim, são feitas por quem? Pelo homem. Lembrando que existe determinados tipos de transformação que são feitas de forma ilegal. Por exemplo, quando nas florestas são cortadas muitas e muitas árvores, então aquela área que era uma área bastante arborizada, com muitas árvores, de repente sofre com as queimadas, com o corte ilegal. Quer dizer, o que é ilegal é aquilo que é proibido, que é feito, que é crime, que não é legal, que a lei não permite, mas acontece por quê? Porque existe aqueles que vão lá e ousam e fazem, passam por cima das leis, né? E fazem esse trabalho ilegal, tá certo? E aí vai transformando alguns lugares das florestas de forma ilegal. Então, a nossa aula de geografia é basicamente isso, é o que nós já tínhamos estudado, revendo um pouco. Quando a gente colocar as atividades, são poucas questões, 3 ou 4, mas tudo dentro do que nós já estudamos, ok? Então, leiam a provinha com cuidado, com bastante atenção. Se a prova diz assim, contorne de vermelho as respostas corretas, aí eu coloco um X de lápis de escrever. A questão pediu para me colocar um X ou pediu para que eu contornasse de vermelho? Então prestem bastante atenção nos enunciados das questões, leiam com atenção para que vocês consigam interpretar de forma correta o que é que a questão está pedindo, ok? Um beijo no coração, um abraço e até a próxima!